Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, estou aqui com vocês em mais um momento quântico, esse momento tão especial, onde nós tiramos aí alguns minutos para refletirmos, abstrairmos e tentarmos entender a dinâmica, o funcionamento, a ciência que move o universo, move a criação, move as hierarquias, todas as hierarquias, os planos espirituais e, consequentemente, a nossa existência. E quando eu digo existência, eu digo a forma que nós nos percebemos, a forma com que percebemos o ambiente à nossa volta, e a forma com que percebemos a energia criadora que permeia tudo e que está em todos. Antes de entrarmos aí nesse tema, o que é o todo, antes de tentarmos estudar um pouco, entender alguns conceitos que nas filosofias orientais podem parecer um pouco abstratos, como o tudo está em todo e todos somos um. Aliás, esse é um termo muito utilizado pelas escolas, pelos espiritualistas da nova era. Todos somos um. O que é isso? O que significa esse termo? Hoje, então, no nosso programa, nós vamos abordar uma visão científica, uma visão física do que é o todo, o que significa esse termo aí tão utilizado nos conceitos da nova era. Mas antes de abordarmos os temas pertinentes desse nosso programa, vamos recapitular um pouco o que foi visto no último programa. Nós analisamos aí bastante coisa e nos concentramos no spin, ou seja, a velocidade, a vibração e a distância que o elétron gira ao redor do núcleo do átomo. Então, nós estudamos no último programa que quanto mais próximo do núcleo estiver o seu elétron, mais devagar ele vai estar girando e você vai entrar em zonas de conforto. A sua vida vai estar num estado de entropia, tanto física quanto psíquica. O que isso quer dizer? Você vai estar sempre desmotivado, vai estar sentindo-se pesado, estagnado, não vai estar em fluxo com a abundância e a prosperidade divina. E o grande indicador operacional disso tudo é quando a sua vida ela não está em sincronia. Você nunca está no lugar certo, nas horas certas, com as pessoas certas. Como é que a gente reverte então esse quadro? Uma das ferramentas mais conhecidas nos praticantes da espiritualidade da nova era é a chama violeta do nosso querido e bem amado mestre Saint Germain. Tentando então entender como funciona um pouco a estrutura metafísica dos nossos átomos, só para vocês entenderem, se o nosso átomo, se ele fosse do tamanho de uma bola de futebol, imaginem aí uma bola de futebol, o seu núcleo, ou seja, a parte que concentra 99,9999999% da sua massa, seria menor que um grão de areia. Então vamos visualizar isso por alguns instantes, queridos irmãos. Imaginem uma bola de futebol, o interior dela todo oco e a sua parte mais densa, mais concentrada é do tamanho de um grão de areia. Existe um espaço entre o seu núcleo e a borda da bola, vamos dizer assim, que é onde os elétrons estão girando ou deveriam estar girando.
Uma coisa muito interessante acontece nesse espaço entre o elétron e o núcleo. Sempre que nós vibrarmos um pensamento, uma atitude, um sentimento ou realizarmos uma ação que não estiver de acordo com os desígnios de Deus Pai e Mãe, se não estiver de acordo com a sua lei maior, a sua justiça divina, com os seus ditames, resumindo, tudo que você fizer que for contra a criação, você vai atrair para esse espaço entre o núcleo e a órbita do elétron uma partícula negativada que os físicos chamam de antimatéria. Vocês vão encontrar outra nomenclatura para essa partícula. Algumas pessoas chamam de miasmas, energias negativas, fuligem espiritual, porque a partir do momento que você visualiza essa partícula com os olhos espirituais, ela parece mesmo uma poeirinha, uma fuligem, e isso vai sendo atraído para dentro do seu átomo, exatamente entre a órbita do elétron e o núcleo. Quais são as consequências de anos e anos e anos e anos e anos de atração dessas partículas negativas e elas sendo comprimidas no núcleo através de zonas de conforto, falta de motivação? As consequências disso são desde instabilidade nos seus corpos, como até somatização em um dos corpos, que é o corpo físico. Então, muito importante você, meu querido irmão, que tem acesso aí às ferramentas da chama violeta, seja o seu símbolo reiki sagrado, seja os decretos, as meditações, as visualizações, utilize dessa ferramenta para otimizar a forma atômica com que o seu corpo funciona. E eu tenho certeza que se vocês praticarem o ritmo que o nosso querido mestre Saint Germain deixa bem claro que nós devemos ter em nossas vidas, com certeza aí em pouquíssimo tempo o elétron de vocês vai estar bem energizado, girando rapidamente numa frequência bem elevada, proporcionando para vocês uma vida sincrônica, uma vida mágica, uma vida plena. Então, meus queridos, espero que vocês tenham entendido como o elétron funciona em relação à zona de conforto. Caso tenham ainda alguma dúvida pendente, por favor, entre em contato com o e-mail da Pax, entre em contato pelo Facebook ou me procure pelo Facebook, Flávio Salazar. Você vai me adicionar e vamos poder trocar informações quânticas. Dando seguimento, então, para o nosso raciocínio. O que é o todo? Aonde está o todo se ele está em tudo e tudo está nele? Quem está acompanhando aí, quem acompanhou a programação da TV Pax ao longo da tarde de hoje, teve a oportunidade de assistir um documentário fantástico que estava passando até poucos instantes atrás, que explica a relação da consciência do ser humano para com os acontecimentos da sua vida, em especial para o seu DNA. Como o seu pensamento altera o seu DNA? Então, hoje nós vamos entender aonde está essa informação, o que conecta essa informação, e vamos chegar no termo tudo está no todo. No começo do nosso programa, meus queridos irmãos, nós vimos a experiência da dupla fenda, a experiência que prova que a partícula ela é partícula e ela é onda, onda de energia, onda de informação. Então, a estrutura molecular dessa realidade que nós visualizamos, que nós percebemos através dos nossos sentidos, ela é feita de partículas atômicas. E cada dia que passa, o ser humano ele tenta descobrir a menor partícula possível, a menor, a menor, a menor, a menor. Até agora, o ser humano já descobriu muita coisa nesse sentido, embora esse conhecimento não esteja divulgado nas mídias da física tradicional. Foi descoberto, então, que a última camada sólida
A última camada sólida são os quarks. Agora, existe um fenômeno magnético para que os quarks ganhem matéria. Esse fenômeno, esse campo, é chamado de bóson de Higgs. O bóson de Higgs é um campo eletromagnético que permite que a onda abaixe a sua frequência para se comportar como matéria. Então, um agrupamento de quarks forma uma outra partícula maior e assim sucessivamente até nós termos todas as estruturas físicas que conhecemos, desde esta caneta até os órgãos dos seus corpos. Mas e antes disso? Uma etapa anterior. O que acontece? Como que é essa energia antes dela se comportar como o quark? É o que nós, adeptos da física quântica, chamamos de vácuo quântico, ou seja, o todo, um mar infinito de informação, de energia. É o mar primordial de energia que alimenta todo o universo e, por consequência, toda a criação. Então, para nós entendermos, se existisse um supermicroscópio e fosse aproximando essa caneta, vocês iam ver elétrons, aproximando ainda mais, vocês iam ver os quarks, aproxima ainda mais, vocês iam ver o bóson de Higgs ou as supercordas, e aproxima ainda mais, vocês vão ver o vácuo quântico. A mesma coisa para essa mesa, a mesma coisa para essa folha de papel e a mesma coisa para o Flávio, para você, querido telespectador que nos acompanha de casa. A última instância da nossa característica atômica é o vácuo quântico. O mar primordial de energia que banha tudo, que está em todos e que carrega dentro de si toda a informação. Interessante. Muito bem. É muito importante que vocês tenham esse contexto na cabeça de que nós somos informação porque emergimos de um mar infinito de informação. E o que isso muda na nossa vida? A partir do momento que você entende isso e começa a estudar a física quântica, você percebe que você e o todo estão conectados. Porque você faz parte dele, você está dentro dele. Embora esteja experienciando uma vida onde dentro da sua ilusão você acha que é um indivíduo separado, todos nós estamos conectados pelo vácuo quântico. É como se fosse cada dedo da minha mão está tendo uma experiência diferente, mas estão todos conectados por uma consciência maior. E essas experiências da física quântica provam isso sempre, 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 sempre e sempre. Numa vida prática, o que isso muda? A partir do momento que você entende que o todo, você emerge do todo, não só você, mas tudo sai do todo, automaticamente você passa a ver tudo e todos como irmãos. E passa, então, a exercer um dos grandes ensinamentos do nosso querido mestre Jesus Mikhail Sananda, que é amai-vos uns aos outros. Uma conclusão leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Num primeiro momento você entende que você está dentro do vácuo quântico, dentro do todo. Num segundo momento você percebe que você é o todo. Você é o todo, tendo uma experiência particular. Mas não deixa de ser o todo, não deixa de estar constantemente enviando informações para o todo, um grande HD consciencial, do qual todos nós emergimos, do qual a nossa centelha divina foi individualizada,
para poder ter essa experiência. Então, a partir do momento que você sente isso no seu coração, tudo muda, a forma com que você se relaciona com todos muda e você passa a criar a sua realidade. Porque você passa a entender que a realidade criada é um mero feedback do vácuo quântico em relação às informações que você manda. Então, é um eterno ciclo, por isso que chama-se fluxo. Você manda informação para o vácuo quântico através das suas experiências, através dos seus sentimentos. O vácuo quântico processa toda essa informação e retorna ela para você em forma de realidade cocriada, baseado naquela informação que você mandou. Essa é a explicação científica para alguns conceitos metafísicos, como tudo que vai e volta, o que você emana para o universo retorna para você. Porque a dinâmica disso é como se fosse um campo eletromagnético. Percebam então, meus queridos, que vocês constantemente estão enviando informações para o todo e recebendo informações dele, criando a sua realidade. Tendo entendido isso, a forma com que você experiencia a sua vida abençoada nessa matéria muda. E muda também a forma com que você passa a tratar todas as disfunções que você possa ter eventualmente no seu corpo físico, mental, emocional, espiritual. Então, se em algum momento você enviou esse tipo de informação para o vácuo quântico, seja dor, sofrimento, qualquer coisa desse tipo, como uma lei cósmica universal, essa informação ela vai retornar para você. E aí você vai experienciar exatamente o que você enviou. Existem formas terapêuticas de nós revertermos essa informação que foi passada para o vácuo quântico. Antes de entrarmos nessa questão, vamos assistir aí um breve vídeo do físico Nassim Haramein. É um físico que particularmente eu gosto bastante e vai fazer vocês entenderem como nós trocamos essa informação com o vácuo quântico dentro desse paradigma ilusório de tempo que nós temos. Então fiquem aí com mais um vídeo desse físico que eu gosto muito e após o vídeo retornamos com mais conceitos quânticos. In the next few minutes, you will discover how spiral dynamics holds a key to a connected universe. You know, we teach children that our planet is going around the sun like this, in a circle. That's not the case. We should never, ever, ever teach that to children. In my school, we had a sun. We had this little machine, this little device. We had the sun in the middle with the earth and the moon. And we had like a little thing we turned on the bottom and it would go around like that to show us what the solar system looked like. Did you have that in your schools? This is completely wrong. That would be like saying to children that the earth is flat. It's not true. Why? Because our sun is moving through space. So as the planets are following the sun, they're making this huge spiral through space. And so after a year of the earth spinning around the sun, we're not anywhere close to where we were a year ago. We're millions, billions of miles away. Every minute, every second is different from the other because the evolution of the coordinates of the space-time manifold is constantly changing. We're never coming back to the same point.
The information is constantly changing. We are, through this speed of light interaction of where the electron appears and disappears and appears and disappears, we are embedding information along that spiral on the structure of space-time, along that path. Can you all visualize that? And so that, if you actually took the earth and you took you on the earth, your body on the earth, you could say that like we could follow that path through space, and your DNA is actually embedding information on the structure of space-time all along that path. Do we have any evidence that DNA does that? Yes. It's called phantom DNA. It was discovered by the Russians. It was discovered by accident because there was a scientist that was doing a measurement in a spectrum analysis device, scattering photons off DNA, and he was taking measurements, and he went for lunch. He removed the DNA sample from the device and went for lunch. And when he came back from lunch, I think Russian people like to drink vodka. He forgot that he had removed the DNA strand, and so he continued his experiment. He continued to make measurements. And the measurements were coming out like the DNA was still in the machine. But the strand was not there anymore. So DNA leaves an imprint on the structure of space-time. Leaves an imprint of information on the structure of the vacuum. You are imprinting information on the structure of the vacuum. This is actually, according to me, why you have memory. Because if you had no memory, you wouldn't have time. Would not exist. Because you couldn't remember anything. So, actually, memory, which has not been identified in the brain, people are trying to figure out where memory is in the brain. A lot of scientists are trying to identify where is consciousness in the brain. I think Buckminster Fuller said it the best. He said, the problem with the current approach to science is that we have confused the telephone for the conversation. Right? The brain is the telephone. It is not the conversation. The conversation is the structure of the vacuum interacting. The chemistry that occurs in the brain, the electrical discharge, is a result of the structure of space-time interacting, not the source. And that's why, if, there is disturbance in our field, in our emotion, then chemistry starts to change in the brain. You can't just change the chemistry of the brain and assume that the problem, the emotional trauma and all this is going to go away, because that's still embedded on the structure of space-time. So using this, I've helped people that had serious trauma try to help them relieve that trauma. Because somewhere it's on the structure of space-time. And so since that actually connects right up to you, in your back actually,
right? Since that connects right up to you, then you can have access to that structure along that path. This is actually how psychology works. You know, people say, oh, you know, you think of your childhood and try to have a new optic on your childhood, and that will, you know, relieve you from trauma. Well, that's because, although they don't know that, that's because you're actually changing the memory imprint on the structure of space-time. You can actually follow the information of you along that structure all the way back to your mother. That spiral goes all the way back to your mother, and that connects your spiral with her spiral. Where you connect with your mother, you can go towards your father's spiral, or you can go towards your mother's spiral. And then you can continue along that path. And then again and again. This is actually how, according to my work, genes keep information continuous. You know, in current biology, there's no explanation how genes carry all this information that produce the genetic pool. The continuous from a family to another family, you know, along that path. This is because the imprint is actually informing the genome structure. So, along that path, you can actually go with your consciousness, and I've been able to help people do that, because if you actually understand the correct mechanics of that path, you can follow it, and along it, you can change your relationship to an event. You can change the geometry. So if there was an event that was traumatic, you can actually experience the event from a different angle. For instance, for canceling the event completely, if somebody did something wrong to you, you can experience the event from that perspective, from the person that did something to you. And there you're going to experience maybe their fear and their trauma and all this. And then that will cancel your experience. And all of a sudden, all of the information moving forward back to your present will change. And as a result, I've had people have, you know, healing almost instantaneously on the spot. Release like trauma that has been there for the whole life. And as you change this, it's going to change it forward to your present, and that will change the information moving forward to your future, because now it's changed. And from that moment, you can change that information all the way back as well, because when you change it, it's going back in that spiral. Now you're changing generation of information throughout time. Your mother, your grandmother, da-da-da-da-da-da. Your father, your grandfather, da-da-da. You see? Because you are that very tip of the spiral. Então, meus queridos irmãos, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha expandido os seus horizontes. E espero que todos nós possamos entender essa mecânica, essa dinâmica nos nossos corações. Que a todo momento, ininterruptamente, estamos enviando informação para o todo. Estamos enviando informação para o vácuo quântico. Muito bem. Trazendo esse entendimento para o campo das terapias, vocês
devem ter entendido no vídeo, que muitos traumas, muitas coisas que nós experienciamos na nossa vida atual foram informações que nós enviamos para o vácuo quântico em momentos anteriores da nossa vida, e isso está reverberando ainda na malha e nos atrapalhando até hoje. Então, trazendo isso para o entendimento do Reiki, da energia vital universal, que é uma ferramenta que eu tenho muita afinidade, aliás, devo muito para essa energia. O que o terceiro símbolo reikiano que quebra o tempo e espaço, o que ele faz? Ele é um arquétipo que lhe permite enviar uma informação para um momento passado. Então, quando nós utilizamos aí o terceiro símbolo do Reiki, nós estamos, na verdade, fazendo uma experiência não, mas uma atuação sob as leis da física quântica. Nós estamos voltando para aquele momento específico no contínuo espaço-tempo, onde a sua centelha divina enviou essa informação para o vácuo quântico. A centelha divina, lembre-se, a centelha divina, nessa experiência que nós estamos, ela fica recoberta por uma outra camada chamada de ego. Então, o que o símbolo Reiki faz? Ele permite que você retorne até essa coordenada exata e mude essa informação. Mude a informação de tristeza por uma informação de alegria, mude uma informação de enfermidade por uma informação de saúde, mude uma informação de parcialidade para uma informação de plenitude. E, como vocês sabem, muda o passado, automaticamente muda o presente e, consequentemente, muda-se também o futuro. Eu dei o exemplo da terapia do Reiki, porque é uma ferramenta, a minha ferramenta de trabalho, é uma técnica que faz parte do meu dia a dia, mas através de regressões, através de processos xamânicos, enfim, através de processos físicos, você pode também enviar uma onda que vai dar uma informação contrária. Muitas formas existem de você retornar ao seu passado e enviar uma outra informação. Essa informação que será recebida pelo vácuo quântico e vai ser revertida para você em amor, prosperidade, abundância. Então, espero que nesses minutos que passamos juntos hoje tenha ficado mais claro para vocês que tudo e todos fazemos parte do todo, e a física quântica é um caminho honesto e verdadeiro, desmistificado, de como nós podemos entender a sua consciência, a consciência do todo, a mente de Deus. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela permissão de entrar nas suas casas, seus locais de trabalho, e até a próxima semana com mais um Momento Quântico. Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi Mamãe Oxum na cachoeira.